Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Muito boa noite. Que a graça, a paz e o amor de Cristo Jesus estejam reinando em seu coração, em tempos de quarentena, em tempos de recolhimento. Que belo hino nós acabamos de ouvir. A tua presença, Senhor, é tudo o que eu quero. A tua presença, Senhor, é o que eu mais preciso. A tua presença é o meu maior prazer. Vocês viram o céu hoje, no final da tarde?
Vocês viram o céu ontem, no final da tarde? Que coisas lindas nós vimos. Eu pude perceber ali a presença de Deus, sem nenhuma palavra, sem nenhum som. Deus esteve falando conosco, através daquelas coisas maravilhosas. A paleta de cores de Deus, nenhum pintor da terra tem. Nem Van Gogh, nem Rembrandt, nenhum outro pintor. Só Deus tem essa paleta de cores. O Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. E sem nenhuma palavra, sem nenhum som, Deus nos transmite uma mensagem. Sabe o que Deus falou para mim quando eu estava olhando aquele céu aqui do alto do meu apartamento? Deus estava dizendo: filhinhos, filhinhas, não temam, eu estou convosco. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sim, meu irmão, Deus nos fala também através dos astros, do sol, da lua, das estrelas e desse magnífico céu que nós vimos no dia de ontem e também no entardecer de hoje. Isso nos faz lembrar que era justamente na viração do dia que Deus aparecia para conversar com Adão. Já imaginou isso? Você que viu este céu hoje? Na viração do dia, a hora que está entardecendo, escurecendo, é que Deus aparecia lá no livro de Gênesis para falar com Adão. E ele falou hoje e ontem também comigo. E fique atento, Deus sempre está falando conosco. Hoje é quarta-feira, dia do nosso tradicional estudo bíblico, quando nós nos reunimos na casa do Senhor e ali abrimos a palavra. O Ministério de Louvor prepara os seus cânticos e nós então permanecemos lá por 1h30, às vezes até 2 horas, ficamos lá e conversamos e nos abraçamos. Hoje, obviamente, não é possível fazer isto, mas nada nos impede de abrirmos a palavra de Deus e estudarmos o que o Senhor tem para nos dizer nesses tempos de dor, nesses dias maus, nesses tempos de aflição. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Números capítulo 11. Lá no Antigo Testamento, Números capítulo de número 11. Nós leremos do verso 1 ao verso 9. Diz assim, amados, a palavra do Senhor. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles
veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carnes a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante a de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como o de bolos amassados com azeite. Até aqui. E também, amados, um versículo que é conhecido, né, de todos nós, e sempre me acompanha, e desejo até morrer tê-lo no meu coração. Salmo 103 diz assim, verso 2: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nem um só dos seus benefícios. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amados, eu quero fazer um breve estudo aqui, uma parada para nós refletirmos sobre algo que é um problema na vida de muito cristão. É sobre insatisfação. Insatisfação crônica. Ingratidão. Decepção com Deus. Então, se eu fosse dar um título aqui a esse estudo, eu chamaria assim: aos decepcionados com Deus. Vamos entender um pouco e veremos que, de alguma forma, às vezes nós também somos esses insatisfeitos. Às vezes temos uma ingratidão em nosso coração. E lá no fundo também nos decepcionamos com Deus. Que sentimento triste. Vamos estudar um pouco sobre isso, amados, e vermos o que a palavra de Deus tem para nos ensinar. Vamos lá. O povo de Deus, ele havia saído do Egito, onde eram escravos. E agora eles estavam livres. Deveriam ser agradecidos a Deus. Deveriam estar felizes, estar esperançosos pela oportunidade de um novo recomeço de vida. Mas não estavam. Eles estavam insatisfeitos. A razão? O motivo? Eles diziam que no Egito comiam peixe, pepinos, melões, alhos e cebolas. Mas só que lá, eles também não eram felizes. Afinal, eram escravos. Mas agora estavam ali no deserto. E o que tinha para comer? Maná. Todo santo dia, maná. Comiam de manhã, de tarde e de noite. Diz aqui que faziam bolos com ele, moía, fazia uma espécie de farinha. E as mulheres preparavam bolos. E os bolos eram o sabor como de bolos amassados com azeite. Olha que interessante, né? Todos os dias comendo aqueles bolos. Podia não ser tão saboroso, mas dava sustento, dava proteína, dava energia para a jornada. Então, amados, o que havia de errado com aquela gente?
Resposta: eles sofriam de insatisfação crônica, que é uma forma de ingratidão. Eu quero dizer, amados, que as pessoas hoje, os cristãos hoje, não são diferentes. É insatisfação com o emprego, insatisfação com a escola, insatisfação com os rumos da vida, insatisfação com a comunidade de fé que frequentam, que participam, insatisfação com o pastor, adolescentes entediados. Isso é fácil de acontecer, né? Ainda mais nesses dias aqui, eu imagino, você que tem filho ou filha adolescente, estão todos entediados. Esposas frustradas, maridos desanimados. Essa é uma geração de insatisfeitos. A tecnologia, irmãos, e as facilidades da vida não nos tornaram pessoas mais felizes. Ao contrário. E pior, quando fatos desagradáveis acontecem e orações demoram a ser respondidas, logo essa insatisfação também é dirigida a Deus. Eu diria que existe hoje, amados, espalhados pelo mundo, um exército de decepcionados com Deus. Ele permitiu que acontecessem certas coisas que deveria ter impedido. Ele não respondeu da forma esperada a minha oração. Já ouviram isso? Amados, o problema lá no deserto não era o maná, mas era o estômago de quem comia o maná. E uma lição aqui para o povo crente. Aquilo que Deus nos dá, muitas vezes não vai nos agradar. Aquilo que Deus nos dá, muitas vezes não irá nos agradar. E sabem por quê, amados? Porque o grande propósito de Deus não é deixar você contentinho, mais alegrinho, mas é torná-lo mais santo, mais agradecido, mais fiel, mais maduro. Este é o propósito do Senhor. Você já reparou que é quase impossível agradar a um insatisfeito contumaz? Se você tem um desses aí em sua casa, se não for você, você sabe que ele irá reclamar de tudo. Sabe por quê, amados? Porque há uma problemática espiritual ali. Ingratidão recorrente é doença da alma, é doença espiritual e precisa ser tratada. O insatisfeito crônico sempre acha que está lhe faltando alguma coisa. Sempre acha que Deus está lhe devendo algo. Ele é incapaz de ver as coisas boas que Deus tem colocado no seu jardim. Não, a cabeça dele está naquilo que Deus ainda não lhe deu. Sabe o que aconteceria se fosse concedida a uma pessoa dela ter tudo o que deseja? Um gênio sai da lâmpada e diz assim: diz 10 coisas que você queira, eu te dou agora.
Pode ser 20 coisas. Te dou agora. E a pessoa começaria a pensar e falar 1, 2, 3, 10, 15, 20. O que aconteceria depois, amados? Vocês sabem? Eu te digo. No instante seguinte, depois dela ter pedido as 20 coisas, ela ia bater a mão na cabeça e dizer: puxa, esqueci, está faltando uma coisa muito importante. E se eu penso que sempre está faltando alguma coisa, então eu deixo de ser agradecido a Deus. Hebreus 13, 5 diz assim: contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Eu gosto muito daquele escritor de muitos livros, Philip Yancey. Eu creio que eu tenho todos dele. Aliás, um dos livros dele se chama justamente isso, Decepcionados com Deus. Mas o que eu ia falar agora é que Philip Yancey, em um dos seus livros, ele diz que viaja o mundo inteiro conhecendo igrejas. É o trabalho dele. Ele é um repórter cristão, vamos dizer assim. Um jornalista cristão e escritor. Ele diz, amados, que há uma diferença gritante entre a oração dos cristãos dos países ricos e a oração dos cristãos dos países pobres. Os cristãos dos países ricos costumam orar: Senhor, afasta de nós essa provação. Talvez seja uma das orações que nós temos feito ultimamente, não é, amados? Já os cristãos perseguidos e que vivem em países muito pobres, Philip Yancey diz que eles costumam orar assim: Senhor, dá-nos forças para suportarmos esta provação. Percebem a diferença? Um grupo ao qual nós estamos incluídos diz: Senhor, afasta de nós essa provação. O outro, que depende muito mais de Deus, que talvez esteja ali muito mais carente, muito mais necessitado, mas que tem uma fé inabalável no poder de Deus, ele fala assim: Senhor, dá-nos força para suportarmos esse tempo de provação. Queridos, a Bíblia não fornece respostas prontas àquela pergunta: por que tal coisa me sobreveio? Nem para aquela outra pergunta: se fiz tudo certo, por que está dando errado então? Amados, a resposta nem sempre é fácil, porque os caminhos de Deus nos são incompreensíveis. Mas algo nós podemos dizer é que todos nós, habitamos num mundo decaído e as vicissitudes da vida, os problemas, as provações da vida virão sobre todos nós. Na verdade, amados, nós nunca sabemos ao certo o que é de fato bem que nos aconteceu e o que é de fato mal nos acontecimentos. Por exemplo, você não conseguiu aquele determinado emprego. Isso é bom ou isso é mal? Você não passou naquele vestibular. Isso é bem ou é mal? Você conheceu uma garota dos sonhos, mas ela se casou com outro.
Isso é mal ou foi um livramento divino para você? Quem é que pode explicar o que Deus está fazendo em sua vida agora, nesse momento? Quem é que pode compreender a natureza dos acontecimentos que nos sobrevêm? É impossível a nós dissecarmos os propósitos do Senhor. Romanos 11 vai dizer que os caminhos de Deus são insondáveis. E também não nos é dado, amados, saber no momento o significado dos acontecimentos. No caminho da fé, que é esse que nós estamos, não haverá garantias que tudo o que nos ocorrer será bom aos nossos olhos. Não. A única garantia que existe está no poder daquele que pode transformar coisas ruins em coisas boas. Agora, o que nós podemos fazer é escolher se vamos olhar a vida com alegria e com o coração agradecido por aquilo que recebemos, ou se nós vamos gastar a nossa vida nos lamuriando da nossa pouca sorte, que só encontro dificuldades, que tudo que eu tenho que fazer é sacrifício, é problema, não é fácil. Um dos versículos mais conhecidos a respeito de agradecimento está lá em 1 Tessalonicenses 5:18. Você já sabe, você conhece. Que diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Esse verso que Paulo nos deixa dá nó na cabeça de muita gente. Muita gente já me perguntou assim: pastor, nós devemos dar graças a Deus por tudo mesmo? Até por coisas ruins? Até pelo coronavírus? Calma lá. Vamos entender o que Paulo está dizendo. Ele diz assim: não é por tudo, mas em tudo. Perceberam a diferença? Ou seja, não é pela perseguição que eu vou dar graças, mas é mesmo em meio à perseguição eu dou graças. Não é pela pandemia que eu vou dar graças, mas é mesmo em meio à pandemia. Não é pela injustiça que você está sofrendo que você deve dar graças, mas é mesmo em meio à injustiça. Entendeu? Amados, é preciso estarmos satisfeitos com Deus, porque a insatisfação e a ingratidão levam as pessoas a uma vida de murmuração. E quem não é grato é ranzinza. Repito, pode ser crente, cristão, convertido. É um ranzinza cristão. Conhece alguns? Eu conheço vários. Nada está bom para eles. Outro versículo difícil. E sabemos, Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Eu creio, amados, que Deus conduz a minha vida em tudo. Ainda que eu não compreenda que aquilo possa ser para o meu bem. E às vezes é isso que acontece. Eu não sei, mas Deus sabe. E Ele vai agir através das circunstâncias, para que em tudo aquilo que me aconteça ou que me suceda, assim como com José lá no Egito, dá a impressão que Deus o abandonou. Mas não. Tudo que aconteceu na vida de José havia um propósito divino e Deus estava por trás. Infelizmente, amados, a nossa forma de interpretar os fatos e os acontecimentos da vida estão impregnados da visão popular. É um tal de crente falar de destino, de acaso, de azar, de falta de sorte. Irmãos, esta é uma visão mundana da vida. É coisa de quem ignora a presença divina do Rei do Universo dirigindo a sua história. Ainda que você não esteja compreendendo nada do que está lhe acontecendo. Por isso, amado, amada, vamos aprender a agradecer a Deus em tudo. Vamos aprender a colocar diante dele aquelas nossas insatisfações, aquelas nossas murmurações. Aliás, murmuração é algo que vai sendo repetido. A gente acaba ficando viciado em murmurar. E com isso, esquecemos de agradecer. Cuidado para que você não se transforme em mais um decepcionado com Deus, porque Ele não está fazendo aquilo que você imagina que Ele deveria ter feito. O salmista diz com toda a propriedade: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Que o Senhor te abençoe nesta noite. Que aquela maneira de agir do povo de Deus ali no deserto, e sabe, amados, muita gente morreu e não entrou na terra prometida por causa da murmuração. Que coisa triste. Eu sei que ninguém está feliz, propriamente dito, assim, de estar com a sua liberdade tolhida. Ninguém está propriamente feliz em ter o seu trabalho, por enquanto, paralisado. Mas, amados, em tudo dar graças, mesmo nessa situação. Você está aí ao lado da sua família? Agradeça a Deus. Você tem podido almoçar? Agradeça a Deus. Você tem usado esse tempo para buscar mais a presença de Deus? Que coisa boa esta. Vamos aprender a agradecer mais ao Senhor e murmurar menos. Você ora comigo? Feche os seus olhos aí onde você está. Amado Senhor, nos perdoe se temos sido só reclamação, só murmuração, se estamos contando os dias, já faz 7 dias que estou aqui, 15, 20, quanto tempo vai durar isto? Senhor, perdoa-nos por todo o coração que não é agradecido. Ensina-nos, Senhor, a vermos que o Senhor está cuidando de nós. Assim como aquele céu maravilhoso que nós vimos ontem, que nós vimos hoje, eu não tenho dúvidas que foi Deus que colocou aquele céu para mostrar: filho, filha, eu estou tomando conta de tudo. Filho, filha, se alegre em mim. Como meu coração se alegrou em ver um céu
tão maravilhoso como aquele. O Senhor está cuidando de nós. Nos agrademos dele. E vamos fazer desses momentos em que nós estamos impossibilitados de termos aquela vida normal que tínhamos, vamos aprender a fazer desse momento um tempo de reflexão, um tempo de mudança, um tempo de agradecimento, um tempo de reconhecimento de que o Senhor está cuidando de nós. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor tire do seu coração aqueles sentimentos que não agradam, que não o agradam. Que você tire, tenha coragem de tirar e dizer: Senhor, enche meu coração das coisas boas do céu. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Fique atento aos nossos cultos, aos nossos momentos que teremos ainda durante esta semana. Que o Senhor seja sobre a sua vida, hoje e por todo sempre. Amém.